Por falar em trânsito, Alagoas registrou mais de 170 acidentes nas estradas durante esse final de semana e foi um final de semana de chuva. Para falar sobre os números, a gente recebe aqui no estúdio do Cidade Alerta Alagoas o subcomandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, o Capitão Brandão. Capitão Brandão, tudo bem? Bem-vindo ao Cidade Alerta. Um número preocupante, 170 acidentes, é um número alto para o final de semana, né? Sim, Edson, é um número alto. O Batalhão de Polícia Rodoviária já vem acompanhando esses números e é perceptível em virtude de alguns fatos que acontecem. Então, se você for observar, mais de 70% dos veículos envolvidos nesses acidentes são motocicletas. Então, quando a gente começa a fazer operações nos pontos em que foram verificados os acidentes, a gente começa a ter um aumento, por exemplo, do índice de CNH vencida ou condutor sem habilitação. Ou seja, é um condutor que ele não tem perícia para dirigir, um condutor que não foi homologado pelo Departamento de Trânsito para estar guiando aquela motocicleta. E quando a gente começa a avaliar mais os dados e nos aprofundarmos, a gente começa a perceber que hoje, no Batalhão de Polícia Rodoviária, nas rodovias estaduais, que nós atendemos a ocorrência, nós temos hoje quem lidera a infração de trânsito é justamente essa, condutor sem habilitação ou habilitação vencida. Nós tínhamos antes farol apagado, que era o campeão, mas hoje farol apagado está em terceiro. Então eu tenho liderando hoje... O campeão é a questão da falta de habilitação. E o segundo vem veículo vencido, né, com CRLV vencido, licenciamento vencido, que também causa outro problema, porque se está vencido significa que houve uma transferência de veículo, ele não passou pela vistoria do Detran, então esse veículo, ninguém sabe a situação que ele está, se está em condições técnicas normais de se rodar na via e dar segurança tanto ao condutor quanto aos outros condutores, né, que estão trafegando ali pela via. Agora, subcomandante, é importante a gente frisar isso, né? Se as pessoas habilitadas para conduzir veículos, né, já não prestam tanta atenção, já começam tantas irregularidades, as pessoas que não passaram por esse treinamento estão sujeitas a qualquer tipo de irregularidade, a qualquer tipo de infração e de acidente, que é o pior, porque não envolve só você, envolve também outras pessoas, né? Sim, Edson. E aí, quando a gente passa a analisar mais profundamente os dados das motocicletas envolvidas nos acidentes, a gente percebe também uma outra coisa. O perfil dos envolvidos em acidentes com motos, geralmente são pessoas trabalhadoras da zona rural, que geralmente trocaram o veículo de tração, cavalo, burro, por motocicletas e utilizam elas tão somente para trabalhos, geralmente na zona rural e ocasionalmente na rodovia. Às vezes as pessoas elas são analfabetas, não conseguem tirar a habilitação, não conseguem fazer sequer a leitura de uma placa de trânsito da maneira que deveria. Tudo isso vai somando e nós chegamos a um resultado como esses que a gente vem enfrentando. Esses 170 acidentes que a gente registrou nesse final de semana foram rodovias de Alagoas apenas e se concentrou mais em quais perímetros urbanos? Além da capital, no interior, o que é que preocupa mais? Arapiraca? No interior nós temos a L220, que ela vai lá da São Miguel dos Campos até Piranhas. Então você vê que ela corta o estado praticamente, né? A L220, a gente considera uma rodovia quente em virtude dos acidentes, né? Justamente por cortar cidades importantes, né? Em termos de aglomeração, de população, cortar zonas rurais que são bem movimentadas, né? Sempre com esses veículos, sempre com motocicletas. E hoje a L220 é a maior preocupação do Batalhão de Polícia Rodoviária. Por isso que as ações lá do Batalhão de Polícia e do Tático Rodoviário elas são mais intensas, operando sempre onde nós detectamos os problemas, onde temos acidentes, para justamente tentar evitá-los. São os gargalos, né? Onde é que tem o gargalo principal. Agora, subcomandante, em Arapiraca, no caso, esse trecho da rodovia que passa por Arapiraca, também é bem considerado o número de acidentes com motocicletas, porque a frota de motocicletas em Arapiraca também é grande, né? Em Arapiraca, o foco maior da L220 são os acidentes em Arapiraca. Quando você parte ali para a L110, que também corta Arapiraca, e a L115, que também está na região de Arapiraca, nós temos ali acidentes distribuídos naquela região. Certo. Mas o foco continua sendo na L220. Ela é a que é mais quente no trecho de Arapiraca. E aí, nesse trecho também são identificados condutores de motocicletas sem habilitação, sem capacete, são os problemas mais comuns. São os problemas mais comuns. E aí, por isso que hoje a liderança é acidente moto com moto, aí depois vem moto com um veículo, em terceiro vem moto com pedestre, e a gente tem inclusive moto que comete acidentes de trânsito sozinho, né? Saída de pista, por exemplo, né? Uma condição do veículo que está ruim,
falta de perícia do piloto, dali da motocicleta, né? Falta de... ingeriu bebida alcoólica e não conseguiu controlar, veio à noite, passou direto lá na curva, né? Não conseguiu acompanhar o ângulo de curvatura, e a gente tem essa série de acidentes ali na L220. O principal acidente quem vem liderando é o choque traseiro, é colisão traseira. Então, não mantém a distância regulamentar que é estabelecida pelo código, não mantém a velocidade que é estabelecida pela via. A conservação dos veículos também. A conservação dos veículos, pneus, né? Justamente. Não colabora e a gente começa a somar isso a um condutor que não é habilitado, ou a habilitação venceu e ele não conseguiu renovar, às vezes até por motivo de saúde, e a gente começa a ter esses dados. Além disso, o que é que preocupa mais no trânsito exatamente das estradas? A gente ainda vê muito a questão de condutores alcoolizados, quer dizer, a lei seca está mais forte, mas no interior a presença não é diária, não é tão constante assim. Houve um avanço muito grande, né, por parte da lei seca para o interior, mas nessas fiscalizações também são flagradas pessoas que ingeriram bebida alcoólica e mesmo assim estão conduzindo veículos, não só carros, mas motos também? Edson, reduziu muito, Edson. O tático rodoviário hoje, toda vez quando ele sai para fazer a operação, ele sempre leva etilômetro. Sempre, a gente sempre leva etilômetro, principalmente no final de semana, quando fazemos operações. E o condutor embriagado, esse número do condutor embriagado, ele vem caindo. Ele vem caindo gradativamente. Força também das ações, né? Sim, os resultados já sabe, né? Tá lá o tático rodoviário, tá lá na 220, então ele já evita isso, né? Mas mesmo assim ainda são flagrados. Ainda são flagrados. Não está lá na sexto, sétimo infração mais verificada pelo tático rodoviário hoje. Subcomandante, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta Alagoas. Estamos com um espaço aberto para trazer, espero, das próximas notícias positivas, né, que a gente possa trazer menos acidentes e que mais pessoas se conscientizem mais. Um abraço, comandante. Parabéns pelo trabalho.